Fala galera, Felipe Invest aqui. No vídeo de hoje, mais um acompanhamento mensal do fundo HGLG11. Então aqui, cenário macro pulamos, como de costume, e tem uma notícia bastante importante. Eles informam que houve uma mudança em questão do gestor Augusto Martins e Bruno Margato. Eles deixaram as suas funções aí, né, em questão da operação dos fundos imobiliários, incluindo o HGLG, para integrar um comitê estratégico. Rodrigo Abud assumirá essa função no hedging de tijolo. Salvo engano, galera, esse Rodrigo Abud, ele era da Vinci, né? E aí ele vai assumir o lugar, vai ter essa mudança aí em questão na gestão da pátria, né? Resultado e rendimentos distribuídos, ele mostra para a gente que em julho o fundo apresentou uma receita total de R$ 1,45 por cota, o que levou a um resultado de R$ 1,25. Né? O fundo não teve nenhum impacto extraordinário relevante para ser informado pela gestão, e nesse mês a distribuição, como sempre, será de R$ 1,10 por cota. Lembrando que eles pagam esse valor desde 2021 e nunca falharam. Com a distribuição, o fundo mantém uma reserva acumulada de 65 centavos por cota. Falando de movimentações de locatário, em julho houve a redução da vacância, muito boa, de 3,5% para 3%, o menor patamar de vacância desde 2017. E em questão em movimentações, entradas e saídas, houve a saída da Fobras e a entrada da Doremus no Cone G06, então ficou elas por elas. A expansão da CBB em 780 metros quadrados e da Distrimid, 2.000 metros quadrados, no condomínio Parque Torino 3. A expansão da Bosch no G100 do HGLG Itupeva. Falam também da renovação de contrato da Brascabos no HGLG Rio Claro por mais de 60 meses, então aí renovou em 5 anos. Indicadores financeiros, a gente já sabe, né? Patrimônio líquido gigantesco, ultrapassa os 5 bilhões, uma cota patrimonial em R$ 162,51 de uma cota mercado em R$ 154,24. No dia que eu estou gravando deve estar batendo quase 150. PVP 0,95, né? Um bom desconto em 5%. É bom esse desconto porque o dividend yield ele acaba aumentando, né? A gente vê aqui o dividend yield pela cota a mercado, né, 8,6% ao ano, e o dividend yield pelo valor patrimonial, 8,1% ao ano. Continuação sobre as saídas e entradas, eles falam aqui que eles já assinaram e com efeitos a partir de agosto, eles têm a Book Log, que está expandindo em 507 metros quadrados a área ocupada, zerando a vacância no Parque Torino, muito bom. A Westin, que está em fase final de desocupação no próximo mês, porém esse espaço que já vai ser desocupado já está contratado com um novo ocupante. No Cislog Galeão, eles têm 2 saídas anunciadas que devem ocorrer no mês de outubro, e para o HGLG SJC, eles têm uma saída anunciada para novembro e uma expansão de 750 metros quadrados de um ocupante do condomínio. Por fim, no Master Labs, eles têm um contrato com um novo ocupante no ramo de farmacêutico que ocupará cerca de 350 metros quadrados no ativo. Considerando as movimentações já assinadas, eles projetaram a vacância física do fundo que seja de aproximadamente 3,4% no mês de outubro. Falando de desenvolvimento, em julho, a obra do HGLG Simões, o G100, manteve o foco nas etapas finais das contenções externas. A previsão é que as contenções sejam concluídas no início de setembro. Aqui alguns indicadores, o número de imóveis ele tem 28 galpões logísticos, são 148 locatários, uma ABL mais de 1 milhão, um prazo médio de contrato aí remanescentes em 4,5 anos, uma vacância física em 3%, vacância financeira 3,1%. Então, muito bom. A HGLG realmente é um monstro aí de logística. Alavancagem do fundo, o fundo encerrou o mês com 11,6% de alavancagem financeira do portfólio, né? Assembleia Geral Extraordinária, eles falam que no dia 24 de julho foi realizada a Assembleia Geral de Cotistas,
na qual foi aprovada a proposta referente à 10ª emissão de cotas. Então esse fundo aí vai captar mais dinheiro para ele ficar maior. Se hoje ele tem 5,5 bi, a gente vai acompanhar aí para ver qual é essa estratégia que eles pretendem usar e quanto vai ser essa captação de cotas, né? Quanto eles pretendem receber aí. Né? Performance do fundo, não precisa nem falar, a HGLG inclusive bate índices até dos Estados Unidos, né? Uma distribuição de R$1,10 por cota, como eu tinha mencionado, um dividend yield de 8,6% ali, se a gente compra essa cota no valor a mercado. A DRE, né, resultado distribuível R$1,25, resultado distribuído R$1,10, então ele guardou ali 15 centavinhos no caixa. Movimentações da reserva, como eu disse, 15 centavos. Em junho ele tinha 50 centavos de reserva e julho agora 65 centavos por cota. Balanço patrimonial, a gente vê aqui a carteira, tal, o que ele tem investido, ele tem ali a grande maioria, né, o seu grosso em imóveis, ele tem FIIs, ele tem CRIs, um pouquinho de LCI, um pouquinho de renda fixa, parcelas a receber, outros e essas aquisições aqui a serem pagas. Lembrando, galera, são 136,6 milhões até 6 meses, né? E 608,4 milhões mais de 12 meses, para mais de um ano. Então, a gente fica bem ligado aí, mas o fundo é bem tranquilo, ele tem dinheiro em caixa, pelo menos se ele vender ali os seus FIIs, um pouco dos seus FIIs, ele já consegue pagar, mas eu acho que não vai ser necessário isso não. O HGLG ele vem com uma estratégia bem interessante ali, né? Deixa o dinheiro rendendo, tem os CRIs ali e tal. A alavancagem financeira, a gente vê em efeito cascata, as dívidas e evolução de amortização, né? IPCA mais 6,25 é a mais cara. Aqui a gente vê aqui em questão dos seus CRIs e tal. Carteira de ativos, a gente vê uma exposição muito boa, né? Diversificação também excelente, na minha opinião. Portfólio com 28 ativos, diversificado em 6 estados, né? E baixo histórico de vacância, que é muito bom, galera. Lembrando que quanto maior a vacância, pior aí para o fundo, né? E para o cotista. Carteira de ativos, a gente vê aqui a alocação por classe, alocação por segmento de locatários, alocação por inquilino também, ambos muito bem diversificados. Alocação natureza dos contratos, 30% atípico, 70% típico. Eles não têm muito por que fazer contrato atípicos, né? Porque são excelentes galpões e aí eles fazem até essa manutenção de inquilinos, né? De locatários. Alocação por indexador, ele tem 85% IPCA, 14% IGPM, né? Mês de reajuste. Agosto tem 12%, setembro e outubro mais 6%, 24% nesses próximos 3 meses. Concentrações das revisionais 2025 mais que a metade, né? 52%. Bom a gente ficar de olho nisso, porque também pode ajudar o fundo. Vencimento dos contratos 2025 apenas 12%. Histórico de vacância, como a gente sabe, muito baixo, né? Carteira de ativos, a gente vê aqui em questão do ativo, a classe, a porcentagem do fundo, a ABL detida pelo fundo, vacância física de cada imóvel, né? Tempo de duração desse contrato e tal. Então a gente vê certinho, né? Os galpões aí que tem um maior número de vacância física, né? Bom a gente ficar de olho. Movimentações esperadas na carteira de locatários do fundo, como eu disse no início do vídeo, né? Upside de receita imobiliária por cota, a gente vê que a receita de locação recorrente R$1,07, a vacância come desse fundo 4 centavos e carências e descontos já comem 11 centavos. A receita potencial do fundo recorrente ali, se tiver tudo certo, tudo bonitinho, é R$1,23 por cota. Funil de locação ABL, a gente vê aqui em negociação comercial, em minutagem, locação. Aqui ele fala sobre o fundo, né, da menor patamar de vacância de 3,5%. Desenvolvimento do HGLG Simões Filho, quase 100%, tudo aqui, né, muito bom. Carteira de ativos dos fundos imobiliários que ele tem aí no seu portfólio. Tem bastante fundo de logística, né? Alocação em FII, né, a gente vê. Liquidez e passivo muito boa, a gente não tem preocupação em entrada ou saída desse fundo.
esse fundo segue ganhando cotista, galera. Então, bom a gente ficar de olho nele, né? Por que ele está ganhando cotista? O que o mercado será que está vendo nele que de repente você que não tem ele não esteja vendo? Será que é um fundo de segurança? Será que é um fundo, de repente, ali que traz uma perenidade nos seus dividendos para a carteira? Eu acredito que seja isso, galera. Tá? Porém, não é nenhuma recomendação de compra ou venda desse ativo. Né? Mas caso você queira estudar, basta acompanhar aí no canal. Né? Aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa seu like, ativa o sininho, não custa nada, menos de 1 minuto. Principalmente se esse vídeo fez sentido para você. Eu sou Felipe Invest e fui!